Marcos 7, no verso 24, que fala sobre a mulher estrangeira. Que essa minha linguagem aqui é a linguagem de jovem, mas eu acredito que na linguagem de vocês seja mais, que a linguagem de jovem é mais diferente, né? E essa passagem ela está em Marcos e também está em Mateus 15, que a vez um fala no jeito Marcos que... o quê? Marcos 7, verso 24. A minha é linguagem de jovem. É jovem também? A tua ainda, a tua A linguagem? minha é linguagem de hoje. Então fala. Acho que tá Eu- bom. É a mesma coisa jovem que é de hoje. Então lê aí Tá bom, a vou história. Então, Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro, devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros, debaixo da mesa, comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já saiu da sua filha. E quando ela chegou a casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Pois é, aqui nessa passagem, o Senhor entrou nessa casa. Já em Mateus, já fala ele andando e a mulher gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque em Mateus pregava para os judeus, já Marcos pregava para os romanos. E os romanos não gostavam de mensagens muito tristes, eles queriam ação. Entendeu? Por isso que tem aquela diferença. Então aqui onde eu quero chegar, que a gente vê que essa mulher era cananeia, e aqui fala de Tiro e Sidom. Então esse país ele foi amaldiçoado foi um dos netos, um dos filhos de Noé, que foi Cã, foi o segundo filho, por ele ter visto a nudez, aí Noé amaldiçoou, então essa cidade ficou sendo amaldiçoada devido a essa situação. Mas havia uma promessa de Deus de o Senhor restaurar essa cidade, esse país. E essa mulher, como aqui diz, Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Você sabe que aonde Jesus chegava, a multidão, ele atraía multidões. E com certeza ela já tinha ouvido falar de Jesus. E aqui aí diz, certa mulher que tinha uma filha que estava dominada pelo espírito mal, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele, era estrangeira da nacionalidade fenícia, e pediu a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Mas ele disse, e assim, aqui ela não fala, ela só pediu que o Senhor libertasse a filha dela, mas na passagem de Mateus ela grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ela já conhecia Jesus. E essa frase, geralmente naquela época, porque hoje em dia nos países existem as culturas, existem os costumes, e era diferente do nosso hoje, como a gente vê Bartimeu, quando ele ia entrando, saindo de Jericó, Bartimeu dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então as pessoas mais humildes usavam Jesus dessa frase: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela aqui, ela se prostrou diante dos pés do Senhor. Ou seja, naquela época, na cultura dos judeus, quando uma pessoa se prostrava diante dos pés de outra pessoa, era como se ela estivesse dizendo: olha, eu preciso de ti. Como a palavra de Deus diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Então, na cultura, como a gente vê também em países que mulher usa aquela roupa, não pode. Os judeus naquela época eles eram muito assim. A mulher não podia conversar com o homem, a esposa tinha que conversar com o esposo só dentro de casa, não podia conversar. E hoje a gente tem essa liberdade, na igreja a gente conversa, mas naquela
costumes dos judeus era muito sério, eles levavam a sério. Então eles tinham esses costumes, essas tradições de mulher, eles não davam valor à mulher, eles não gostavam. Por isso que o Senhor vai falar aqui do cachorro. O cachorro para eles era como se fosse um animal impuro. E a circunferência era como se fosse um gentil, uma pessoa gentia. Não tinha direito da salvação. Os judeus eram muito orgulhosos. Então Jesus, ela estava dominada, a filha, né? E ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira da nacionalidade circunferência e pediu que Jesus expulsasse a filha, né? Que estava com demônio. E Jesus disse: deixe que os filhos comam primeiro, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Ou seja, querendo dizer que a prioridade era para o povo judeu, né? Não para o gentil. Mas eu acredito que Jesus estava se provando a fé dela. Então, a lição que eu tiro assim da história, que hoje nós somos parte de família, hoje em dia a gente vê a maioria dos problemas é familiar, né? Problemas de enfermidade, problemas financeiros, problemas conjugal, tantos problemas hoje que existem. Quem disser que não tem problemas está mentindo, né? Mas o Senhor ele nos dá graça como superar os problemas, né? O Senhor sempre vai ser maior do que os nossos problemas. E a atitude dela, a primeira atitude que ela teve, ela foi humilde, né? Ela se prostrou. O amor de mãe, o que é que uma mãe, o que é que um pai não faz para um filho, né? E ela ali, a filha dela daquela maneira, ela se prostrou, pedindo misericórdia, que o Senhor tivesse misericórdia da filha dela. Quer dizer, ela teve um alto de humildade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, né, que nós devemos aprender com ele, que ele é humilde e manso de coração. E pela resposta que ele deu para ela, talvez se fosse hoje, a gente fosse, né, que muita gente não sabe ouvir um não, né, falar às vezes alguma coisa assim, a gente já não aceita, né? E ela, pela misericórdia, pelo amor que ela tinha pela filha dela, ela não se deixou levar por essa palavra negativa, né? Ela disse: olha, mas também as migalhas que caem da mesa do pão, eu necessito, eu preciso dessas migalhas. E o Senhor ele se alegrou muito da atitude dessa mulher. Ou seja, ela tem em primeiro lugar o espírito de humildade. Segundo lugar, né, eu sigo a sua reflexão, depois essa irmã aí pode ter a opinião de você, né? E o segundo lugar, ela teve perseverança. Ela perseverou. Ela poderia, na hora que ela disse: olha, né, vamos ter os cachorrinhos, tirar a boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Né, irmã? Ou a pessoa chegasse com uma pessoa: olha, eu estou passando fome, dá para você me dar um pouco de comida ou alguma coisa assim? Olha, vai trabalhar, que uma vez a pessoa fala assim, né? Mas ela não, ela perseverou. Então hoje, irmã, nós temos que ter esse espírito de humildade, nós temos que ter esse espírito de perseverança. Quem não passa luta? Quem não passa problemas? Aí você vê a situação daquela viúva, né, que a Bíblia fala, que ela estava com uma causa na justiça, né, e ela perseverou. E aquele juiz, a Bíblia diz que ele não temia Deus, ele era um homem mau, mas de tanto ela perseverar na porta, diz: olha, eu não tenho mais Deus, essa mulher está todo tempo me aperreando, eu vou resolver a situação dela, porque ela perseverou. Muitas vezes nós achamos que Deus está em silêncio, que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, mas Deus ele está no nosso controle. Deus ele prova a nossa fé, né? E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, como elas acredito, né, que muitas vezes a Bíblia não entra em detalhe, né, mas com certeza ela tinha ouvido, ela sabia que a solução era só Jesus mesmo. Ela enfrentou barreira porque ela era estrangeira. E aqui diz que o Senhor entrou na casa. Naquele tempo as pessoas só podiam entrar nas casas quando eram convidadas. Ela não foi convidada. Ela sabia da dificuldade que ela ia passar. O que foi que ela fez? Ela foi sábia. Ela sabia, eu vou me prostrar. Talvez ela já conhecia o costume, né, a cultura. E com certeza, como eu disse, porque em Mateus já fala, Jesus andando, ela gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos diziam: manda essa mulher embora, tira essa mulher. Já aqui em Marcos já fala mais explicado.
e ela não se deixou levar pelas palavras negativas, como Bartimeu quando gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas, a multidão diz: olha, cala a boca, ele não vai ouvir. E muitas vezes nós estamos com um propósito em algo aqui, né? E todos nós hoje já temos um propósito. Olha, a irmã já tem o seu filho, né, que estamos orando para Jesus abençoar. Temos a mãe da irmã, que eu acredito que Deus vai restaurar a saúde dela. Temos a irmã que hoje não veio ter um esposo, mas temos que estar aí na batalha, orando: Senhor, eu quero a minha bênção, como Jacó, no vale do Jabó, não te deixarei, enquanto tu me dá a bênção. Então, aqui nessa lição, nós aprendemos, em primeiro lugar, a humildade, de nós estarmos ali na presença de Deus, que nada venha nos tirar da presença de Deus, as preocupações, as lutas, e quem não tem, né? Eu acredito assim que muitas vezes Deus permite certas situações que muitas vezes estão tão à vontade, estão tão desconfortáveis, e o Senhor muitas vezes permite algo, querendo dizer: olha, desperta que dorme, te levanta, vai buscar, vai lutar, e muitas vezes a gente se acomodamos demais. E hoje, como nós estamos vivendo num mundo tão difícil, nós precisamos estar na presença de Deus. Eu vi uma frase lá no Templo Central que diz assim: se você puder orar como deve, o dever de orar é de joelho, mas ore como você pode. Ou seja, você tem que orar andando, sentada, tomando banho, no trono, você, mas está orando, né? Como a palavra de Deus diz que ele procura, né? Lá em João, ele procura os tais adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Hoje é o momento, é hoje e agora de nós estarmos na presença do Senhor, orando. Como o menino falou, né? O Ayrton lá no dia que aconteceu essa situação, porque nós não podíamos olhar para ele e não podia falar. E a Janaína estava de resguardo e nós ficamos em espírito e em verdade. Às vezes eu lutando porque eu não podia falar. E o que você está me olhando? Aí eu disse: Senhor, eu estava em pé com a menina, depois eu pedi licença para ele para dar a menina para o rapaz lá, e eu lá em pé, eu digo: Senhor, eu sei que eu orando em pé eu vou cair. Então eu pedi licença dele para me sentar. Eu disse: Senhor, agora eu vou sentar. A Janaína sentada na cama, eu digo: agora vai ser guerra mesmo, vou tudo ou nada. E aí eu acredito que está em oração, a Janaína em oração, eu em oração, e foi uma guerra. Então, irmão, nós temos que ter esse crédito, né? É tão bom nós termos crédito, né? Na loja, aí você não tem nem tem que dar entrada, mas se você tiver um nome limpo, tiver crédito, você pode comprar até sem entrada. E com o nosso Deus é muito melhor, né? Você ter crédito, né? Ter intimidade, ser amigo de Deus no momento da nossa aflição, da nossa dificuldade. Como eu passei aqui com o meu pé, né? Ali no hospital, vai cefar, vai ter que cortar, mas ali a igreja, né, orando, eu aí: Senhor, tem misericórdia. Confiei na misericórdia de Deus. Então, irmãos, essa mulher, ela teve barreira em todos os sentidos, porque ela era estrangeira. Naquele tempo, era uma coisa assim mesmo. Não é como hoje que nós temos essa liberdade de falar do amor de Deus, entregar o versículo profeta. Naquele tempo não. Então ela enfrentou essa barreira, né? Ela teve humildade, ela perseverou ali de que o Senhor, né, curar a filha dela. E ela teve, quer dizer, humildade, perseverança e a resiliência dela, de ela ficar ali, né, pedindo para o Senhor curar a filha dela. Desde que os filhos comam primeiro, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Porque naquele tempo, os cachorros é como se ele estivesse dizendo: não é bom eu tirar dos filhos e dar um gentil. Ela era uma gentil, aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor respondeu à mulher, até mesmo, mais Senhor, respondeu à mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que caem, que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, volta para casa, que o demônio já saiu da sua filha. Quer dizer, Jesus, ele se alegrou. Quer dizer, muitas vezes ele se alegrou ela sendo uma gentia, ela confiou, ela teve fé, que muitas vezes os próprios discípulos, eles ficavam perguntando as coisas, o Senhor multiplicava o pão, eles não entendiam.
Você falava do fermento, ele não entendiu. Como também ali com aquela mulher, né, no fluxo de sangue da filha de Jairo, o Senhor se alegrou porque ele teve fé. Senhor, não vai na minha casa não, porque eu sou um homem de autoridade, eu digo vai, ele vai, e o Senhor se alegrou, porque aquele homem confiou, e essa mulher, ela entregou, ela abriu o coração, ela sabia que só Jesus podia trazer a resposta para a filha dela. E hoje não é diferente, não tem situação, não tem dificuldade que venha tirar de nós não confiarmos. Muitas vezes a situação é difícil, né? Difícil financeiramente, difícil na saúde, em todos os aspectos, mas nós temos que ter essa confiança no Senhor, de buscar, de se humilhar e pedir graça, pedir força do Senhor, que muitas vezes as dificuldades são tão grandes e você às vezes quer se desmotivar, quer chutar o balde, não adianta, não quero mais, mas nós temos que estar ali, né? Pedindo misericórdia, graça, a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidas e ela se renova a cada manhã, como hoje, né? O irmão está dizendo que passou por esses vexames de enfermidade, hoje está aqui são e salvo, né? De saúde, porque há uma cobertura do Senhor nas nossas vidas. E muitas vezes o Senhor permite, porque às vezes precisamos nos despertar, buscar mais a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu aprendo, né? Primeiro ela teve humildade, reconheceu a grandeza de Deus, que eu até contei algumas coisas. Ela reconheceu a grandeza de Deus. Ela teve fé suficiente, né? Porque ela tinha ouvido falar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a persistência dela, a terceira foi a persistência. A primeira foi a humildade, a segunda foi a perseverança dela, a fé que ela teve, né? E a perseverança, louvado seja o nome do Senhor. Ela ficou ali insistindo, Senhor, tem misericórdia. Que ela poderia, com essa resposta, ela poderia, não adianta. É como se ela estivesse passando, Deus estivesse humilhando ela, né? Como tivesse, ela estava passando por uma prova ali, porque Jesus, de uma certa forma, diretamente negou, né? Ele disse, praticamente ele disse, eu não vou fazer nada por você. E ele negou assim de uma forma que muita gente poderia dizer foi rude, né? Ele comparou com um cachorro e a gente hoje, a gente talvez não quisesse, né? Aí muitos com aquela resposta poderia. Será que se Jesus fizesse isso com a mulher do fluxo de sangue, naquele momento ela teria, tipo assim, um exemplo daqueles? Muitos poderiam, não vou dar uma resposta assim, eu não vou mais me humilhar. Ele disse que não, vou seguir minha vida. Mas ela não, realmente, como se ela falou, ela foi persistente. Pois é, isso que a dona Jane falou é verdade mesmo. Porque hoje a gente desiste da dificuldade, a gente passou por uma dificuldade, veio a gente, não de Deus, não dá certo. Jesus disse, não. E como a irmã falou, né? E eu entendi assim também, como a dona Jane falou. Ele falou com uma firmeza, uma rigidez, que quando a gente se põe naquele local de muita vítima, né? Não é para mim. E ele está falando muito duro comigo. Muita gente quer desistir, a gente quer desistir muitas vezes, né? A gente não quer persistir. E ela persistiu, não, Senhor. E ela se humilhou mais, né? Mas os cachorros comem inclusive as migalhas que caem. Se ela persistiu, se humilhou ainda mais. E Jesus honrou e é assim que eu vejo assim que a palavra de Deus ela é a nossa bússola, né? E a gente vê que ela nem nome tem, essa mulher, né? Mas está na memória, né? Ela nem nome tem. Ciro Fenícia, ela era uma estrangeira, um povo assim amaldiçoado, mas o Senhor, a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, ele é amor. E Deus conhece os nossos corações, né? Muitas vezes você fala, você prega, você diz alguma coisa, mas dentro de si está querendo dizer outra coisa, entendeu? Mas Deus, ele conhece cada coração que está aqui. Deus sabe se você é aquilo que você quer mesmo. Eu me lembro que quando logo que eu aceitei Jesus, aí o pessoal me ensinava que eu tinha que ser baseado no Espírito Santo. E aí eu começava a buscar para ser baseado no Espírito Santo. Aonde eu estava conversando. E aí eu fiquei, sabe,
todo tempo, Senhor, eu quero orar, era tudo que eu queria. Então, essas persistências que nós temos que ter. Não desistir. Aí muitas vezes a multidão diz que não é para fazer, outro diz que não vai dar certo, começou, mas está muito devagar. Mas Deus conhece. Se você perseverar, se você buscar, Senhor, me dá direção, me ajuda, aumenta a minha fé, a minha confiança, como é que eu devo fazer? Porque só Jesus que pode nos ajudar. E hoje, a situação que nós estamos vivendo hoje, as condições, os problemas, as dificuldades, é para querer nos desmotivar, é para nos querer parar. Mas nós temos que estar ali na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Muitas vezes, né, como eu estava falando, você não pode orar de joelho, pelo menos pai de família, as pessoas, mas você está ali, está no gabinete, está no mercado, mas está ali, Senhor, tem misericórdia de mim. Me lava com teu sangue, me leva, me ajuda, Senhor, me dá direção. Como a gente vê, Ana, eu digo assim, baseado na história, que muitas vezes Deus cria certas situações, porque às vezes a gente está assim, ó, irmão, olha por mim, irmã, assim, mas você não quer pagar o preço. Tem que pagar o preço, irmão. É renúncia. Tem que ter resiliência de estar buscando até mesmo. E aí, Ana, né, a menina ali, todo tempo maltratando ela, acredito que o Senhor disse, maltrata não, porque ela está muito acomodada. Aí quando ela viu que o negócio estava apertando mesmo, ela começou a buscar, ela começou a se entregar. Aí foi quando Deus deu a vitória para ela. Muitas vezes nós não conseguimos. Muitas vezes Deus permite uma penina de enfermidade, uma penina de dificuldade. Mas quando nós vamos na presença de Deus, que nós buscamos, que nós ficamos na presença de Deus se humilhando, pedindo direção, pedindo sabedoria, né? O Senhor, Ele vai. Muitas vezes Ele dá imediatamente, muitas vezes Ele desespera, muitas vezes Ele fica em silêncio, mas não quer dizer que Ele não quer nos ajudar. Então, que essa mensagem, né, nós possamos refletir em quê? De humildade, de buscar a presença do Senhor. Amém. Não deixar que alguém venha, irmã, isso, porque hoje em dia a conversa, a fofoca, essas coisas surgem. Se você for dar confiança, o pastor até pregou lá na igreja, qualquer irmã cantou direito. E aí até a pessoa fala que é para a pessoa saber mesmo. Olha, mas a irmã falou isso, ela não cantou direito. Aí a pessoa, a irmã já não quer ir. Né? Inventa alguma coisa. Então, irmãs, as pedradas vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas a palavra de Deus diz que é aquele que perseverar até o fim. Muitas vezes tem pessoas que começam tão bem, prega isso e aquilo, aí vai, quando parece que não, os afazeres, as lutas, as preocupações, vai desmotivando, e depois você já está aí mais fria, já inventa alguma coisa. Então isso não pode acontecer, nós temos que estar aí. Mesmo na dificuldade, mas está aqui, Senhor, tem misericórdia, me levanto na tua presença, me ajuda, Senhor, eu estou passando por isso, só Jesus que pode nos ajudar. E Ele está com os braços abertos, irmão, para nos ajudar, para nos abençoar, e que nós possamos aprender com essa mulher que teve humildade, ela perseverou, ela foi resiliente, ela não quis saber se era migalha, ela queria saber da cura da filha dela. E como o Senhor viu, Ele conhece nosso coração. Se eu olhar para vocês, e você olhar para mim, você não sabe o que eu estou pensando, o que eu estou imaginando, mas Deus sabe. Né? A gente pode se esconder uma das outras em sentimento, mas Deus não se esconde. Deus sabe o sentimento de cada um de nós. Sabe se você está querendo mesmo, sabe que você está perseverando mesmo. Muitas vezes a bênção não vem porque você ora, você pede de qualquer jeito. Senhor, me dá assim. É como fome, é como sede. Quando você está com uma sede, você quer beber água. Então, Jesus é a nossa água. Então, o pão, ela se refere ao próprio Senhor, que Ele é o nosso pão, né? E se refere à família. E esse problema dessa mulher, o que acontece hoje no nosso dia a dia? O problema, eu acredito que o maior problema da nossa sociedade se chama família. Quem que não passa por luta e dificuldade por isso? Né? Mas existe um Deus maravilhoso, né, que está ao nosso dispor para que nós possamos se humilhar na presença dEle, buscar a presença dEle. Então, que essa mensagem nós possamos refletir, se humilhar, perseverar, ter essa fé confiante no Senhor e que nada venha nos abalar na presença do Senhor. Ficar firme, porque nós não sabemos nem o dia
meia hora o Senhor vai colocar a trombeta. E nós não temos que se preparar, nós temos que estar preparados. Quando a trombeta soar, nós estarmos com as nossas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz bem-aventurado. Ou seja, mais do que feliz aquele que lava a vestidura do sangue do Cordeiro, para que nós possamos entrar pelas portas. Nós não vamos entrar na janela nem pelo telhado, nós vamos entrar pela porta. E quem é a porta? É Jesus. Eis que estou à porta e bato, né? Eu acredito que hoje o Senhor está batendo na porta do coração do seu Tonga. Eis que estou à porta e bato, seu Tonga, na porta do seu coração. O Senhor está ouvindo a palavra de Deus. O Senhor abriu a porta do seu coração para Jesus. O Senhor quer entrar no seu coração, quer ceiar com o Senhor e quer entregar muitas bênçãos para o Senhor. O Senhor vinha refletir nessa palavra, né? Colocar os seus desejos, como a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então só Jesus que pode conceder o desejo do seu coração. E eu agradeço a oportunidade, se alguém quiser comentar mais, né? Que Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão. Mas alguém queira comentar? Só um versículo que me veio à memória, agora que a dona Jane estava falando, que ela disse assim, né? Que o Senhor vai abençoar aqueles que perseverarem. Aí ela falou que Ele vai dar água para o sedento, né? A Bíblia diz que é exatamente isso, né? Ele vai dar o pão para o faminto e água para o sedento. Então assim, ó, se eu não tenho sede, isso não é para mim não. Ele não vai me dar água, né? Se eu não tenho fome de buscar, de batalhar, Ele não vai me dar o pão, eu não vou ser alimentado. Eu tenho que desejar isso. Como o faminto, eu tenho que desejar o alimento de Deus. E o reino de Deus é conquistado por esforço, né? E eu tenho que buscar como sedento, né? Aquele que quer mesmo beber da água, amém, da água da fonte da vida. Alguém quer completar?